Às vezes, a vida nos coloca diante de escolhas inesperadas. Você segue pelo caminho seguro, ou arrisca tudo por algo que pode mudar sua história? Quando dois mundos opostos se encontram, o que era improvável se torna inevitável. Mas será que certas diferenças são fortes o suficiente para separar duas pessoas? Ou o destino sempre dá um jeito? E o pior medo de todos surge: será que sou suficiente para alguém que parece estar tão acima de mim? Prepare-se para uma história que desafia expectativas e mostra que o amor nem sempre segue as regras. Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história como essa. Agora, sem mais demora, vamos ao episódio de hoje. O centro de São Paulo fervilhava de vida naquela manhã. As ruas estavam lotadas, buzinas ecoavam ao longe e os pedestres apressados cruzavam as calçadas com olhares cansados. No meio desse caos organizado, um pequeno refúgio se escondia, a cafeteria Doce Aroma, um lugar simples, de paredes de tijolos aparentes e aroma de café recém-passado. Clara Duarte, 33 anos, movimentava-se com agilidade entre as mesas, equilibrando uma bandeja com pedidos. Seu sorriso fácil e olhar brilhante faziam dela uma das atendentes favoritas dos clientes. Mas naquele momento, sua atenção foi roubada por algo inusitado. Ou melhor, por alguém inusitado. A porta da cafeteria se abriu bruscamente e uma mulher entrou apressada, os olhos fixos no celular enquanto falava ao telefone. Seu salto ecoou no piso de madeira e sua postura exalava autoridade. Júlia Ferraz, 39 anos, CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país, não era o tipo de pessoa que passava despercebida. Eu preciso daquele relatório na minha mesa até o meio-dia. Não, sem desculpas. Sua voz era firme, cortante, sem espaço para objeções. Clara franziu a testa, observando a nova cliente com curiosidade. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o inevitável aconteceu. Ainda distraída no celular, Júlia não percebeu a garçonete que vinha em sua direção. Um leve esbarrão. E o café quente escorreu direto por sua blusa de seda branca. O silêncio se instalou na cafeteria. Clara prendeu a respiração. Os olhos de Júlia se ergueram lentamente, e sua expressão de incredulidade rapidamente se transformou em algo mais intenso. Você só pode estar brincando. A voz dela carregava irritação, enquanto afastava o tecido manchado de sua pele. Clara, por sua vez, mordeu o lábio, tentando conter um sorriso. Foi mal, mas, por justiça, acho que a culpa foi meio a meio. O olhar afiado de Júlia se estreitou. Como é? Clara pegou um guardanapo e estendeu para ela, com um brilho divertido no olhar. Você entrou como um furacão, sem nem olhar para onde ia. Aqui na cafeteria, o café pode ser quente, mas as leis da física ainda funcionam. Júlia pegou o guardanapo de má vontade, estreitando os olhos. Eu não tenho tempo para isso. Bom, então talvez seja melhor olhar por onde anda. Vai te economizar algumas reuniões de lavanderia. Pela primeira vez em muito tempo, Júlia ficou sem resposta. Algo na atitude daquela mulher a intrigava. Ela não estava acostumada a ser desafiada, muito menos por alguém que parecia se divertir com a situação. Clara, por outro lado, já estava voltando ao balcão, como se nada tivesse acontecido. Mas Júlia sentia que aquela manhã estava longe de ser comum. Quem diria que um café derramado mudaria tudo? Ela poderia simplesmente ir embora. Mas por que não conseguia tirar essa garçonete da cabeça? Júlia respirou fundo, tentando conter sua irritação. A mancha de café na blusa era apenas um detalhe, mas a falta de controle da situação a incomodava. Ótimo, murmurou, pegando o guardanapo que Clara ofereceu. Clara cruzou os braços, observando-a com um meio sorriso. Relaxa, já vi gente com problemas maiores do que uma blusa manchada. O tom descontraído, a leveza com que falava, aquilo irritou Júlia ainda mais. Que bom para você, respondeu secamente. Clara riu, balançando a cabeça. Ah, você é daquelas, né? Tudo sob controle, perfeição absoluta.
mas não pode lidar com um pequeno imprevisto. Júlia arqueou uma sobrancelha. Eu apenas prefiro que as coisas saiam como planejado. Então sinto muito, mas a vida vai te decepcionar muitas vezes. A audácia de Clara a surpreendeu. Ninguém falava com ela daquele jeito. No seu mundo, todos mediam palavras, tomavam cuidado com cada frase, sempre preocupados com suas reações. Mas Clara não se importava. Júlia jogou o guardanapo amassado sobre a mesa, pegou sua bolsa e saiu da cafeteria sem olhar para trás. Mas, horas depois, enquanto trabalhava em seu escritório de vidro no topo de um prédio luxuoso, os números na tela do computador pareciam perder o sentido. Por quê? Porque de todas as pessoas com quem havia conversado naquele dia, apenas uma continuava na sua mente. Por que Clara não saiu da cabeça dela? Talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém a desafiou. Em um outro dia, Júlia estacionou seu carro em frente à cafeteria, sem nem perceber onde estava. O motor tinha começado a falhar no meio do caminho, e agora, simplesmente morreu. Ela massageou as têmporas, irritada. Ótimo, justo hoje. Bateu os dedos no volante, tentando decidir se deveria ligar para o seguro ou pedir um carro por aplicativo. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, ouviu uma batida suave na janela. Era Clara. A garçonete inclinou-se um pouco, apoiando as mãos nos joelhos enquanto olhava para ela com aquele sorriso de canto que Júlia já tinha gravado na memória. "Problemas com o carro, madame?" Clara perguntou, divertida. Júlia suspirou. "Parece que sim." Clara deu um passo para trás, analisando o veículo. "Ah, quer que eu chame um guincho?" Júlia a encarou por um momento. Poderia simplesmente ignorar e resolver isso sozinha, mas por algum motivo soltou um suspiro resignado. "Sim, por favor." Enquanto esperavam, Clara se sentou no meio-fio e, para sua própria surpresa, Júlia fez o mesmo. "Então, você trabalha com o quê?" Clara perguntou, brincando com uma pedrinha no asfalto. "Tecnologia." "Ah, claro. Rica, ocupada e viciada em trabalho." Júlia arqueou a sobrancelha. "Você gosta de julgar as pessoas rápido, hein?" Clara riu. "Só estou tentando entender como alguém tão engessada consegue viver sem dar risada." "E quem disse que eu não rio?" "Eu. Você tem cara de quem ri no máximo uma vez por ano, e só se for por e-mail." Júlia ficou em silêncio por um instante. E então riu. De verdade. Clara a observou com curiosidade, como se tivesse acabado de descobrir um segredo. "Viu? Você sabe rir. Agora só falta aprender a se divertir." O guincho chegou logo depois, mas Júlia percebeu algo estranho. Conversar com Clara era fácil. Uma conexão inesperada está começando a surgir. Talvez o universo estivesse conspirando para que elas se encontrassem de novo. O guincho partiu, levando o carro de Júlia, mas ela permaneceu parada ao lado da calçada, sentindo que algo dentro dela havia mudado, mesmo que não soubesse exatamente o que. Clara se espreguiçou e cruzou os braços, olhando para ela com aquele brilho travesso nos olhos. "Então me diz, o que uma mulher poderosa como você faz quando não está resolvendo crises milionárias?" "Trabalho." Clara riu. "Isso eu já imaginei. Mas e quando não está trabalhando?" Júlia ficou em silêncio por um instante. "Eu durmo." Clara ergueu as sobrancelhas. "Uau, empolgante." Júlia cruzou os braços, sem paciência para aquele tom debochado. "Desculpe se minha vida não é um espetáculo." "Não precisa ser um espetáculo, mas também não precisa ser uma prisão, né?" Júlia suspirou. Clara abriu um sorriso misterioso antes de se inclinar levemente para a frente. "Escuta, sábado à noite tem um festival de música aqui na cidade. Vai ter banda ao vivo, comida boa e, quem sabe, gente interessante. Passo." A resposta foi rápida, sem hesitação. Clara não pareceu surpresa, mas também não pareceu satisfeita. "Claro que passa. Você passa de tudo o que envolve viver de verdade, né?" Júlia estreitou os olhos. "Do que você está falando?"
Clara deu de ombros. Você passa sua vida correndo atrás de dinheiro, poder, status, mas já parou para pensar que dinheiro não compra tudo? O silêncio que se seguiu foi pesado. Pela primeira vez, Júlia não tinha uma resposta rápida. Clara sorriu, deu um tapinha leve no braço dela e começou a se afastar. O convite está feito, mas se eu fosse você, pensaria melhor. Pode ser que esteja perdendo algo incrível. Júlia ficou parada ali, observando Clara desaparecer dentro da cafeteria. E pela primeira vez em muito tempo, ficou incomodada por não ter a última palavra. O que acontece quando alguém que não tem nada a desafia de verdade? Pela primeira vez, Júlia não tinha certeza se estava certa. A noite do festival chegou. Júlia estava em casa, sentada na beira da cama, olhando para o próprio reflexo no espelho. Isso é ridículo, murmurou para si mesma. Ela não devia estar considerando isso. Não tinha tempo para festas de rua, música ao vivo ou conversas sem propósito. Mas por algum motivo, a provocação de Clara ecoava na sua mente. Dinheiro não compra tudo. Suspirou e pegou as chaves do carro antes que pudesse mudar de ideia. O festival estava lotado. Luzes coloridas iluminavam a praça, a banda tocava um rock nacional animado e o cheiro de comida de rua pairava no ar. Júlia parou na entrada, sentindo-se deslocada. Ali, ninguém usava ternos impecáveis nem carregava celulares corporativos. 5 minutos e eu vou embora, pensou. Mas então... Não acredito. A patroa se perdeu por aqui? A voz provocativa fez Júlia virar de imediato. Clara estava ali, com um sorriso travesso e uma latinha de cerveja na mão. Usava um vestido simples, mas que realçava suas curvas de um jeito descontraído e natural. Engraçado, não me lembro de te contar que viria. Não contou? Clara deu um gole na cerveja. Mas eu sabia. Júlia cruzou os braços. E como exatamente? Simples. Você queria. Só precisava de um empurrãozinho. Clara pegou sua mão sem aviso, puxando-a pelo festival. Vem, deixa eu te mostrar como é se divertir sem precisar fechar um contrato. Júlia hesitou por um segundo. Mas depois, sem perceber, sorriu. Por algum motivo, estava se sentindo leve. Pela primeira vez em anos. O tempo passou sem que ela percebesse. Entre risadas, conversas soltas e músicas ao fundo, Júlia se pegou relaxando de verdade. E, em algum momento, enquanto observava Clara falar animadamente sobre um livro que adorava, percebeu algo. Ela não queria que aquela noite acabasse. E, pior ainda, queria muito mais do que apenas aquela noite. Mas o que acontece quando essa leveza começa a virar desejo? Júlia sempre teve controle de tudo, até agora. O festival seguia animado, mas para Júlia e Clara, o som ao redor parecia cada vez mais distante. Elas estavam sentadas num degrau de pedra, um pouco afastadas da multidão. O vento morno da noite bagunçava os cabelos de Clara, e Júlia, sem perceber, a observava mais do que deveria. Algo nela era intrigante. O jeito que falava, que sorria, que não tentava impressionar ninguém. Júlia nunca conheceu alguém assim. E o pior, gostava disso. Está estranhamente quieta, Clara comentou, inclinando a cabeça para o lado. Isso é um sintoma de arrependimento? Júlia ergueu uma sobrancelha. Arrependimento? É, você veio para o meu mundo, gostou, mas agora está com medo de admitir. Júlia soltou uma risada baixa. Você acha que me conhece tanto assim? Clara deu de ombros, os olhos brilhando com um toque de provocação. Eu sei que tem algo em você querendo escapar. Júlia sentiu um arrepio percorrer sua nuca. A forma como Clara a olhava, como parecia enxergar além da sua fachada impecável, era insuportável. Ou talvez, viciante. Clara se aproximou levemente, sem quebrar o contato visual. E aí, Júlia Ferraz? Você está nervosa? Ou com medo? A pergunta veio baixa, carregada de um desafio que fez o coração de Júlia acelerar. E antes que pudesse pensar, antes que pudesse impedir, ela a beijou.
Foi rápido, intenso, um choque de sensações que Júlia não estava preparada para sentir. O gosto da cerveja na boca de Clara, o calor do toque, o modo como por um instante o mundo inteiro pareceu parar. Mas então, como se a realidade a puxasse de volta, Júlia se afastou. Ela piscou, surpresa consigo mesma, sentindo o próprio peito subir e descer rapidamente. Clara permaneceu ali, sem dizer nada, apenas observando-a. Um pequeno sorriso se formou no canto de seus lábios. Então, você não está com medo? Júlia abriu a boca para responder, mas nada saiu. Ela não tinha respostas. Não para isso. Nem sempre é fácil admitir o que se quer. Júlia sempre soube controlar tudo, até que Clara bagunçou tudo. Clara não sabia explicar o que sentia. O beijo ainda queimava em sua memória, mas o afastamento repentino de Júlia deixava uma dúvida incômoda no ar. E agora? Júlia ainda estava ali, sentada ao seu lado, mas a postura rígida, o olhar distante. Era como se tivesse colocado de volta todas as barreiras que Clara achava ter derrubado. Por um instante, o silêncio entre elas foi longo demais. Clara soltou um riso baixo, sem humor, balançando a cabeça. Tá vendo? Eu sabia. Júlia franziu a testa. Sabia o quê? Que isso não faria sentido. Clara olhou para ela, e dessa vez seu sorriso tinha um quê de tristeza. Você é Júlia Ferraz. Rica, poderosa, acostumada com o melhor que o mundo tem a oferecer. E eu? Sou só alguém que serve café. Júlia estreitou os olhos. E o que isso tem a ver? Clara deu de ombros. Pessoas como você não olham para pessoas como eu. A frase fez algo dentro de Júlia se contorcer. Clara não falava com raiva, nem amargura, apenas como alguém que já tinha aceitado seu lugar no mundo. Mas Júlia sentiu o peso daquelas palavras. Porque por mais que tivesse dinheiro, sucesso e tudo o que pudesse comprar, havia algo dentro dela que nunca foi preenchido. E agora, uma mulher que levava uma vida simples, sem luxos, sem grandes ambições, estava lhe fazendo sentir algo real pela primeira vez. Ela segurou o olhar de Clara, o peito subindo e descendo com a respiração mais pesada. E se eu disser que dinheiro nunca significou nada para mim? Clara segurou o riso, mas seus olhos carregavam uma melancolia silenciosa. A gente cresce ouvindo que amor não paga contas. Mas amor também não se compra. O silêncio entre elas voltou, carregado de tudo o que não era dito. E pela primeira vez, Júlia percebeu que talvez o amor que ela nunca esperou encontrar estivesse bem ali. Mas será que o mundo permitiria isso? Será que diferenças sociais podem destruir um amor antes mesmo de começar? Clara tem medo de não ser suficiente. Mas e se Júlia for a única que nunca teve o suficiente? Júlia sentia o olhar sobre si antes mesmo de alguém abrir a boca. Na reunião daquela manhã, seu sócio, Gustavo, olhava-a com a sobrancelha arqueada enquanto mexia na tela do celular. Então, ele começou, com o tom casual demais para ser inocente. Cafeteria simples? Uma garçonete? Isso não é muito fora do seu padrão? Júlia bufou, fechando a pasta de relatórios à sua frente. E desde quando minha vida pessoal é pauta de reunião? Desde que você decidiu que sair com alguém que não faz parte do nosso mundo é uma boa ideia. Júlia lançou um olhar afiado para Gustavo. E qual é o nosso mundo exatamente? Ele deu de ombros. Pessoas que entendem nosso estilo de vida, que compartilham das mesmas ambições. Você sempre soube disso. Ela não respondeu de imediato, porque por mais que quisesse ignorar, sabia que havia verdade naquelas palavras. Ela sempre ouviu isso. Sempre foi condicionada a acreditar que deveria se conectar com pessoas que agregassem ao seu império. Mas então veio Clara. Clara, que não ligava para status, que ria sem reservas, que não a tratava como uma mulher intocável. Clara, que a fazia sentir algo real. E agora,
Ali estava ela, sendo pressionada a voltar para um caminho que já não fazia mais sentido. Enquanto isso, Clara encarava a cafeteria vazia à sua frente, um peso desconhecido no peito. Ela não era burra. Sabia que pessoas como Júlia não ficavam com mulheres como ela. Talvez fosse melhor ir embora antes que doesse ainda mais. E se o medo for maior que o desejo? Júlia precisa escolher entre a pressão do mundo ou o chamado do próprio coração. Júlia nunca gostou de correr. Corridas significavam perder o controle. Mas naquele momento, ela não pensava em nada além de chegar a tempo. Seus saltos ecoavam pelo calçamento enquanto atravessava a rua em direção à cafeteria. As luzes já estavam apagadas. Seu coração apertou. Mas então, no último segundo, ela a viu. Clara, do lado de dentro, ajeitava as cadeiras sobre as mesas, os ombros tensos, como se carregasse o peso de uma decisão difícil. Júlia bateu na porta de vidro. Clara virou-se devagar, surpresa. Mas assim que viu quem era, seus olhos se encheram de um misto de emoção e cautela. Ela hesitou antes de destrancar a porta. "O que você está fazendo aqui?" Sua voz saiu baixa. Júlia respirou fundo. "Se você for embora agora, eu nunca vou saber o que teria acontecido entre nós." Clara cruzou os braços. "Você tem certeza de que quer descobrir?" Júlia não piscou. Pela primeira vez na vida, sim. A tensão entre elas era palpável. Por um segundo, Clara parecia prestes a dizer algo, mas se conteve. O tempo entre a dúvida e a resposta parecia se arrastar. E então, será que Clara vai acreditar que esse amor pode acontecer? O que acontece quando alguém se joga no desconhecido pelo coração? Clara segurou a respiração, encarando Júlia com um misto de hesitação e desejo. "Eu nunca quis ser um erro na sua vida." Júlia deu um passo à frente, os olhos brilhando de certeza. "Você não é um erro. Você é a única coisa que faz sentido." Clara sorriu de leve, mas ainda havia um medo escondido ali. "E o que acontece agora?" Júlia respirou fundo e, sem hesitar, segurou a mão dela. "Agora a gente vê no que dá, sem planos, sem regras, sem medo." Clara deixou escapar uma risada curta. A mulher das planilhas e previsões, aceitando viver sem controle? Júlia revirou os olhos. "Acho que estou começando a gostar do imprevisível." Dessa vez, quando o beijo aconteceu, não havia pressa. Apenas a certeza de que, independentemente do que viesse pela frente, elas queriam descobrir juntas. Dias depois, o sol brilhava na cafeteria e Júlia estava sentada em uma mesa, tomando um café com um sorriso satisfeito. Clara cruzou os braços, fingindo irritação. "Você sabe que esse é o café mais caro do cardápio, né?" Júlia ergueu a xícara como se fizesse um brinde. "Claro, mas eu faço questão de te dar trabalho." Clara soltou uma risada e se inclinou sobre a mesa. "E se eu disser que já gostei mais de você?" Júlia arqueou uma sobrancelha. "E se eu disser que isso não muda nada?" Clara balançou a cabeça, mas antes de se afastar, deixou um beijo leve na bochecha de Júlia. O jogo entre elas estava apenas começando. Elas assumem um relacionamento, mas sem rótulos ou pressa, apenas vivendo um dia de cada vez. O amor delas não segue regras. E talvez seja exatamente isso que o torne real. O amor pode ser complicado, especialmente quando nos convencemos de que não somos suficientes para alguém. Mas a verdade é que o amor verdadeiro não se mede pelo status ou pelo dinheiro. Ele se mede pela coragem de escolher quem faz seu coração bater mais forte. Então, se algum dia você já se perguntou: será que sou boa o suficiente para quem eu amo? Saiba que o amor certo nunca te fará sentir insuficiente. Ele te fará sentir única. Agora me conta nos comentários. Você já viveu um amor improvável como esse? Ou sonha viver? Quero saber sua história. E prepare-se, porque no próximo vídeo vamos explorar um romance que desafia ainda mais as regras. Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a próxima história pode te surpreender. Nos vemos no próximo vídeo.